Já estamos de volta com o Manhã no Ar e olha, boletos e mais boletos, não é mesmo? Com o fim do mês se aproximando, a maior parte dos brasileiros tem uma árdua missão, né? Agora em janeiro, a de pagar as contas em dia. E é aí que, de acordo com especialistas, caso os gastos saiam do controle já no início do ano, fica muito mais difícil reorganizar tudo isso ao longo dos meses. Mas como fazer para tudo caber no orçamento, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Nahan Said, que é educador financeiro. Pela primeira vez está ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, obrigado. Nossa, como eu falei, né? Como é difícil para o brasileiro, janeiro, início do ano, porque a gente tem as contas que normalmente aparecem, né? Enfim, água, luz, telefone, os gastos que a gente tem todo mês, com as contas do fim de ano do ano passado, aquilo que a gente gastou no Natal, os presentes que você comprou, a ceia que foi magrinha ou não, que deu para esbanjar um pouquinho mais na ceia, com tudo que vem no início do ano. IPVA, IPTU, material escolar. Olha, se não tiver planejamento, o negócio fica feio, né? É isso mesmo. Então, no início do ano, além das contas tradicionais que nós já temos todos os meses, que são os custos fixos, nós temos as contas que são IPVA, IPTU, que é o terror de todo brasileiro. Como a gente pode dar dica para pagamento desse imposto? Se vale a pena pagar à vista ou pagar parcelado? A gente sabe que cada estado tem o seu desconto, não é igual. Aqui no Amazonas, tanto no IPTU quanto no IPVA, nós temos um desconto de 10% para o pagamento à vista. Só que tem uma lei em relação ao IPVA que diz que o bom condutor pode ter um desconto a mais, desde que ele não tenha tido infrações. Como funciona? Se no ano anterior ele não teve infração alguma, ele tem 10% de desconto, fora os 10% da cota de pagamento à vista. Então só aí já somam 20%. Exatamente. Se nos 2 últimos anos ele não teve infração alguma, ele tem 15% de desconto. E nos 3 últimos anos, se ele não teve nenhuma infração, ele tem 20% de desconto. Ou seja, na melhor das hipóteses, ele pode conseguir 30% de desconto no IPVA. Algumas pessoas falam, é um processo burocrático, mas vale a pena correr atrás e pagar à vista. No caso do IPTU, é importante salientar porque tem alguns imóveis que são muito caros. Então é importante a gente saber. Geralmente as pessoas deixam dívidas no cartão referente ao final de ano, como nós comentamos. Então a pessoa faz umas festas de final de ano, comprou muito presente no Natal, fez uma ceia mais gorda. Então é muito importante saber que a quantidade de parcelas pode te prejudicar durante o ano. Então é muito importante a gente saber quanto que você vai ter de parcela para pagar em janeiro e fevereiro, para saber se vai entrar no teu orçamento mais o parcelamento do IPTU. Isso que é importante. A gente é importante falar sobre isso. Inclusive, uma pesquisa feita no Brasil apontou que só 9% dos brasileiros vão conseguir pagar todas as contas agora no início do ano. É um número muito baixo, o que mostra, né, o que a gente falou sobre a falta de planejamento para o início do ano. Agora, você falou uma coisa muito interessante, Nahan, que é a questão, por exemplo, do IPVA. Você tem a oportunidade de pagar à vista ou de pagar parcelado. Quem não tem dinheiro de jeito nenhum para fazer o pagamento à vista, impreterivelmente vai ter que pagar parcelado. Exatamente. E aí a pessoa às vezes tem esse dinheiro, mas fala, não vou apertar tanto assim, porque obviamente você pagando aquilo à vista acaba apertando um pouquinho o orçamento ali para o mês e fala, não, vou parcelar. Mas aí a gente tem que lembrar que parece que não tem juros, mas tem juros embutidos, não tem? Isso. É muito importante isso que você falou. Em educação financeira, a gente costuma dizer que sempre é importante dar preferência para pagar à vista com desconto. Quando que não é interessante pagar à vista com desconto? Quando você vai ficar descapitalizado sem um fundo de emergência. Um exemplo, vamos supor que o IPVA do seu carro custa R$1.000. Você paga à vista com 10% de desconto. Esse 10% de desconto equivale a R$100. Então, no ato do pagamento, você vai pagar R$900. Você vai ficar descapitalizado. Chegou o mês de fevereiro, você vai ter as suas contas normais para pagar e você vai ficar sem essa emergência, sem esse saldo para emergências em dinheiro. E vamos supor que nesse mesmo mês de fevereiro aconteça algum imprevisto e você precise comprar remédios. Vamos supor que essa conta deu R$400.
e você não tem. O que você vai fazer? A maioria dos brasileiros recorre ao crédito rotativo e aí vai pagar um juros muito mais alto do que o desconto que teve pagando à vista. Então, nesse caso, não é interessante pagar à vista, se você for ficar descapitalizado. Nesse caso, é melhor, então, pagar a prazo, no caso do IPVA, por exemplo, uma entrada mais 30,60. Isso, exatamente. Aí a gente tem também um outro ponto para aqueles que têm filhos, material escolar. Para quem tem um filho já é um problema, você imagina para quem tem 2, 3 filhos, a coisa começa a complicar ainda mais. E aí, nesse ponto é interessante, porque hoje em dia a gente está com uma facilidade grande de internet. Será que a gente pode indicar compras coletivas, as pesquisas para economizar o máximo? Sim, com certeza. A primeira coisa que é importante é pegar a lista de materiais que a escola passa. Por quê? Ela já te passa a lista de materiais do ano todo. Você não precisa necessariamente comprar tudo no início do ano. Então é importante se atentar àqueles materiais que serão necessários no primeiro bimestre ou no primeiro trimestre. Então isso faz com que os itens que devem ser comprados sejam reduzidos. Então você consegue economizar dessa forma. Esse é o primeiro passo. Em seguida, é decidir se vai comprar material novo ou material seminovo, material usado. Quando você decide por comprar um material novo, é importante que você chame os pais de outros alunos e que vão fazer a compra em conjunto. Porque a gente sabe que janeiro é o mês que tem promoção, porque passou Natal, tem promoção em todo lugar, menos em livraria. Nossa, livraria, eu que diga. Os preços, eles colocam os preços mais lá em altos. cima. Exatamente. Então, quando você chega com um grupo de pessoas, 5 pais, 5 mães, e você consegue ter um poder de barganha maior, você consegue conversar com o gerente e fazer essa compra com mais desconto. Nahan, para quem já está endividado, para quem já começou o ano endividado, muita gente recorre, numa medida desesperada, a um empréstimo, né? E aí as formas de empréstimo. É uma boa alternativa? O melhor mesmo é segurar, dar prioridade a alguns pagamentos, poupar na maneira que der? Certo. É muito importante a gente saber qual o crédito que essa pessoa vai conseguir. Então, tem muitas pessoas que conseguem um crédito muito bom, é o caso dos aposentados. Então, os aposentados que têm conta muito tempo em banco, eles conseguem uma linha de crédito muito baixa. Nesse caso específico, pode valer a pena fazer empréstimo. Agora, é sempre importante a gente ter em mente que é mais importante enxugar os gastos, ver uma oportunidade de conseguir uma renda extra e evitar os empréstimos. Mas se você tiver uma possibilidade boa de empréstimo com juros baixos, pode valer a pena para você conseguir se restabelecer e se planejar novamente. Bom, a gente falou de 2019, do início de 2019, mas vamos pensar, né, que esse ano também vai acabar, um novo ano também vai chegar, daqui a muitos meses mais vai. E se a gente começar a se planejar, já de repente, do meio do ano para frente, guardar 13º ou uma parcela ali do seu salário que seja, para poder se planejar para esse início do ano, é o melhor a fazer? Com certeza. Eu costumo dizer que em educação financeira, o objetivo da educação financeira não é ensinar ninguém a ser o famoso mão de vaca, ou murrinha. Ou, por outro lado, ensinar a pessoa a ser mercenário, que vê dinheiro em tudo. Não. A educação financeira, ela vai te trazer, ela é uma ferramenta que vai fazer com que você realize seus sonhos. E você falou tudo, educação financeira é isso, é planejamento. Então, você tem que ter um objetivo, porque quando você tem um objetivo, você consegue ter combustível para tornar mais doce aquele momento que você tem que fazer um corte num gasto, tem que diminuir o poder de compra. Para aquilo não ficar tão difícil, né? Exatamente. Tá certo, muito obrigada, viu? Eu Valeu. Conversei com o Nahan Said, que é educador financeiro, deu umas dicas aqui boas pra gente, né? Para poder começar bem o ano, sem tantas dívidas, que é difícil ainda para o brasileiro, mas a gente chega lá. Obrigada. Obrigado, e bom Carol. dia para você, viu? Bom dia. E olha, contribuintes já podem negociar débitos de ICMS, IPVA e outros impostos estaduais com descontos, viu? Quem vai trazer os detalhes desse processo é o Fred Rocha, que está ao vivo nos esperando para conversar junto com a gente. Fred, muito bom dia para você. De quanto é o desconto e até quando vão as negociações?
Muito bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, essas negociações vão até o dia 11 de março. Pessoas que têm débitos com o governo do estado em relação a impostos podem fazer esta negociação e obter, inclusive, desconto de 95% em relação aos valores de juros e multas. Impostos como IPVA, ICMS, o ITC-MD. Só que é o seguinte, é preciso ficar atento quando esta dívida foi contraída, porque é requisito para que este parcelamento, esta negociação seja feita. Por isso eu vou passar aqui a data em relação a cada imposto. Dívida que foi contraída em relação a ICMS até o dia 31 de dezembro de 2017. Então, as empresas que tiveram a dívida até esta data em relação ao ICMS, elas podem fazer a negociação. Dívida em relação a IPVA, que aí no caso de pessoa física pode ser até o dia 1º de janeiro de 2017. Ou seja, você tem o IPVA que está atrasado desde essa data, você também está apto a fazer essa negociação. Em relação ao ITC-MD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, só alertando que dessa vez não vai poder ser feita a negociação em relação a causa mortes, apenas em relação ao Imposto sobre transmissão de doação. Então, se alguém contraiu uma dívida desse tipo, do ITC-MD, até o dia 12 de dezembro de 2018, estas pessoas também vão poder procurar o escritório do atendimento, setor de atendimento, que fica na Procuradoria-Geral do Estado, no próprio prédio da PGE, na Rua Emílio Moreira, na Praça 14. O horário de atendimento é de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. No caso da pessoa física, é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF e o comprovante de residência. Para pessoas jurídicas, toda essa documentação, além também do contrato social. Esta renegociação com o governo do estado em relação a esses impostos, ela só é possível graças à Lei 4.719 de 2018, que é mais conhecida como a Lei da Anistia. Carol. Obrigada, viu, Fred, pelas informações. Olha, pagar com desconto é sempre bom, né? Então vamos ficar atentos aí. Fred, me espera que já eu te chamo, tá? De novo, para a gente falar sobre outros assuntos. Daqui a pouco eu converso com você. Quem tem a oportunidade de ter uma experiência na área de atuação profissional já durante a graduação, já começa com uma vantagem no mercado de trabalho, né? E com o mercado cada vez mais competitivo, quem tem esse up no currículo consegue se destacar em uma eventual seleção de emprego. Aqui em Manaus, alunos do curso de farmácia da Universidade Federal do Amazonas têm a oportunidade de pôr em prática o que é ensinado em sala de aula. Esse café está recém-inaugurado. Esse é o Leandro, proprietário. Assim que ele abriu o negócio, recebeu uma ligação da Farmazon, empresa que a Cibele faz parte. Ela é estudante de farmácia. A proposta era simples. A Farmazon iria ajudar o café na parte de documentação. E aí você se questiona, mas como uma empresa de farmácia vai ajudar o Leandro a conseguir documentação para formalizar um café? Ela explica. A farmácia tem 3 grandes áreas, que é nas clínicas, alimentos e medicamentos. Então, nessas 3 áreas, a farmácia ela se aplica em alimentos. Então, esse é o estabelecimento de alimentos e qualquer manipulação assim já encaixa com a nossa área. A gente promove um diagnóstico inicial realmente de como que o estabelecimento dele está. E quando a gente chega aqui, a gente aplica um checklist, a gente conversa com o dono, a gente conversa com os manipuladores, como é que está realmente o ambiente, a iluminação, se está adequada com a legislação. E é tudo isso. Pois é. Uma maravilha para os estudantes, como a Cibele, e para o Leandro, que pagou muito menos pelo serviço, justamente num período de muitos gastos. O custo é bem interessante. Para a gente que está começando, quando a gente implanta um negócio, são vários gastos e vários investimentos que a gente tem que fazer. Então, a gente ter esse tipo de incentivo, até eu diria, esse tipo de ajuda das empresas júniores é bem interessante. A Farmazon é uma empresa júnior. Ela foi criada nos corredores da UFAM.
Foi aqui que 7 alunos de farmácia pensaram na empresa, sem fins lucrativos e com o único objetivo de empreender e colocar na prática o que eles aprendem na sala de aula. A Farmazon surgiu na necessidade de colocar o aluno, enquanto acadêmico, enquanto universitário, em contato com o mercado de trabalho, sabe? Para que ele possa ter contato com gerentes de empresas, empreendedores, e assim ele ter uma experiência prática muito antes dele se formar, entendeu? Tipo, durante a graduação ele já ter essa responsabilidade, ter essa noção. Porque o que acontece? Muita gente se forma, sempre teve a graduação toda voltada para aquele mundo, monitoria, pesquisa e tudo mais. São coisas muito importantes, mas que quando a gente chega lá fora, o que a gente precisa mesmo é de experiência com o mercado de trabalho. E aí a Farmazon surgiu a partir dessa necessidade. A Farmazon tem apenas 5 meses. A Luana é a diretora de projetos. Quando tiverem muitos clientes, vai ser dela a responsabilidade de organizar as equipes que vão atender todos eles. Quando nós temos a proposta de um trabalho, a gente vai até aquele estabelecimento, a gente faz basicamente um diagnóstico do que está dentro do que a legislação pede e o que está fora do que a legislação pede. Aquilo tudo que, digamos assim, são os aspectos negativos do estabelecimento, nós vamos trabalhar para melhorar. E o que tem de bom, nós vamos melhorar ainda mais, é sempre tornar o estabelecimento melhor. Essa é digamos assim, primeiro passo do diretor de projetos. Quando o nosso grupo aumentar, teremos divisões de núcleos, né? Então, cada um serão vários projetos ao mesmo tempo. Então, o diretor de projetos ele é responsável por separar. Esse grupo vai trabalhar com isso, aquele grupo vai trabalhar com outra coisa, e assim vai. Mas, basicamente, nesse primeiro momento, o diretor de projeto ele é responsável por estruturar a equipe e conhecer o ambiente que vai ser trabalhado. A ideia partiu dos próprios alunos do curso. E a professora Ângela topou a ideia na hora. É extremamente importante porque você está levando para a vida real, para a prática, tudo que elas aprendem no dia a dia dentro da universidade. Você está saindo das 4 paredes da universidade e encarando o mundo lá fora. Isso para o professor é extremamente gratificante, né? Ou seja, houve um retorno. Então, essa é a grande importância delas vivenciarem lá fora o que eles viveram aqui dentro, teoricamente. A prática é fundamental. E lá fora não é como está escrito nos livros, na literatura e como a gente ensina. Essa é a maior importância. A Farmazon é uma das 13 empresas júniores que existem no Amazonas. O Lucas é o presidente da Baré Júnior, a federação que cuida delas e que dá suporte necessário para que elas se desenvolvam da melhor maneira possível e façam a diferença na vida de tantos estudantes. A federação ela atua basicamente para desenvolver e expandir o movimento Empresa Júnior dentro do estado. E a expansão atua justamente dentro das universidades, onde a gente vai nas universidades prospectar e fala, né, sobre a ideia do movimento. E a partir do momento que uma empresa júnior se federa à federação, a gente dá todo o apoio, seja o jurídico, né, questão de documentação, até o apoio para ela se desenvolver mesmo. Assim, mensalmente a gente organiza reuniões para estar gerando capacitação para o pessoal que é de empresa júnior conseguir desenvolver as melhores soluções do mercado. São os alunos fazendo o caminho inverso, testando as possibilidades antes de saírem da universidade. Afinal de contas, o mercado está cada vez mais competitivo. Por que não sair da graduação com uma experiência a mais no currículo e já como empreendedor, né? O Leandro tá super satisfeito. Um apoio desses de pessoas que eu sei que têm competência, porque geralmente são envolvidas no negócio, elas têm interesse de fazer isso para a vida, então elas pesquisam de uma maneira mais interessante. E tem sempre um profissional por trás, né? Um profissional já graduado, então é muito, muito interessante isso. Satisfeito, então? Satisfeito, muito satisfeito. Que bom, né? E por falar em educação, a partir deste ano, as escolas vão ter que notificar os conselhos tutelares quando os alunos atingirem 30% de faltas. A medida é para tentar reduzir o índice de evasão escolar. De acordo com o coordenador geral dos conselheiros tutelares de Manaus, uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação está fazendo com que as escolas intensifiquem o monitoramento de alunos faltosos. E com essa redução na tolerância de faltas, os conselheiros vão poder atuar com mais firmeza. Com essa nova mudança, o aluno poderá não exceder os 30% de falta, pois de logo será comunicado ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar é que irá tomar as providências comunicando ao Juizado da Infância e ao Ministério Público.
Segundo o coordenador dos conselheiros tutelares de Manaus, os adolescentes, estudantes do ensino médio, lideram o índice de evasão escolar aqui na capital. E a principal causa é o envolvimento com as drogas. Porque muitas das vezes os pais eles não têm conhecimento do fato, porque muitas das vezes são negligentes a ponto de que, como eles violam o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz a obrigação de matricular e acompanhar a frequência e o aproveitamento dos seus filhos. A subsecretária de Gestão Educacional assegura que a rede pública de ensino já vem atuando nesses casos e até conseguiu diminuir o número de evasão escolar no estado, mas a situação ainda preocupa. Nós precisamos controlar de fato o abandono, mesmo desse jovem, desse adulto, para que ele possa permanecer na escola, né? Não só estar presente, mas que de fato ele aprenda. 6h36, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o decreto que deve ser assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de arma. E tem ainda os casos de polícia. Você vai ver que um casal, parceiros na vida e no crime, viu? Eles foram presos acusados de participar de um homicídio. Daqui a pouquinho eu volto já.